Olha, assim, o processo da identidade, que assim, a gente vai ter duas etapas basicamente. Vai ser a criação da identidade, a recriação, né, da identidade visual e o desenho do site. Então, no desenho do site a gente vai ficar mais para frente por conta da gente precisar ter a identidade visual antes, né, antecipada. E assim, para a criação da identidade, o processo, assim, são 3 etapas basicamente. A primeira etapa é de planejamento, que é... Vou colocar ali no tema, pra vocês acompanharem. Essa aqui de planejamento, que a gente faz uma espécie de diagnóstico para identificar qual o ambiente da marca, né? Assim, para pensar o conceito da marca, que seria a Unipop, a identidade da Unipop, para transformar isso em identidade visual. Então a gente faz o diagnóstico de 3 ambientes, que é o ambiente interno, o ambiente externo e o público. O ambiente interno é a estrutura interna, quem são as pessoas, de que maneira a estrutura funciona, histórico, né, missão, visão, valores, e aí eu ia precisar de todas as informações, assim, para a gente poder ter quanto mais informações nesse momento agora, melhor para a gente. Das metas, a identidade atual, como vocês se veem, né, como a Unipop se vê hoje e como vocês querem ser vistos, né, qual é essa pretensão e outros vínculos que a gente for observar também. O ambiente externo que a gente fala é a relação onde a marca está inserida, qual o ambiente que a Unipop está inserida, né? A marca está inserida. Qual a relação que ela tem com outras instituições e com outras marcas, outros tipos de vínculos também, né? E o público é o público de contato, que são as pessoas que são atendidas pela Unipop, né? Que seria isso, tanto o público interno quanto o público externo. Quem são as pessoas que são atendidas e quem faz parte da Unipop, quem são as pessoas que fazem parte da Unipop. E aí essa primeira etapa é concluída com a definição do conceito, né? A gente vai visualizar também a identidade atual para ver o que a Unipop diz hoje. E a partir disso a gente vai, a partir da definição do conceito, é feito a segunda etapa, que é a construção visual, reconstrução visual, né? Que são apresentadas 2 logotipos, 2 propostas de logotipos com o mesmo conceito, só que com estéticas diferentes. E aqui são os princípios, né, que é criado. Desculpa, rapidinho. Deixa eu... Por favor. não, a luz da língua vai se modificar, né? A ideia é essa. Como é teu nome? Livando. Livando, olha só. Já, pelo susto do Max, eu já vou te dar um panorama. Tu já deve ter visto a logomarca da Unipop. Sim. E ela é muito difícil de trabalhar com ela. Para esse impacto ele ser menor, a minha sugestão já a princípio é que vocês mexam nela, mas ainda mantendo mais ou menos o que ela é, porque vai ser muito impactante essa mudança, muito grande que existe. Até ainda estava mostrando para ela e falei, olha, é difícil quando a gente vai aplicar, não dá. Aí eu falei, olha, tá vendo? Não aparece aqui, são umas pessoas aqui. Ela disse, meu Deus, isso são pessoas aqui embaixo. Pois é, muito difícil de enxergar aqui. Não, eu acho que precisa mudar, eu concordo que precisa mudar, precisa adaptar. Mas eu acho assim, porque acho que o conceito de identidade, ele está diretamente ligado não só do ponto de vista visual, mas ele tem um conceito histórico, né? Eu olhar para aquilo e eu perceber, né? Então é muito difícil, por exemplo, eu lembro de alguns poucos que mudaram. O Baza, quando o Baza mudou, mas foi toda uma campanha publicitária para poder ser aceita. A Caixa, quando a Caixa mudou, foi toda uma campanha publicitária para poder ser aceita.
a mudança não. Então, eu particularmente sou muito conservador nisso. Às vezes eu prefiro ficar com a marca antiga e dar algumas aplicações diferenciadas, mas permanecer, entendeu? Entendi. Bom, eu penso o contrário do Max. Eu acho que a gente pode, com certeza, fazer mudanças, inclusive fazer com que essa outra marca consiga se solidificar enquanto identidade visual, assim. Mas concordo com a Júlia, porque é muito complicado a gente trabalhar com essa logo. Particularmente, eu não acho bonita. Em relação à estética e tal, particularmente eu não acho bonito. Ninguém entende, ninguém sabe que aquilo são máscaras, né? Tanto é que dentro da própria Unipop a gente não tem nem noção do que seja, se são pessoas ou se são máscaras. Enfim, mas eu prefiro, de repente, tentar inovar para uma coisa, enfim, visualmente melhor e que as pessoas possam ter o prazer de olhar e de, enfim, né, Acho que se identificar. de se identificar, exatamente. É um processo, né? Não é um dia pra noite, as pessoas vão acessar, é um processo. A gente vai utilizando a logo, a gente vai encaminhando para os parceiros, porque a gente vai utilizando nos cartazes também dos parceiros, ou coisa parecida. Eu acho que é um processo. O que o Max, né, falou, esse apego que se tem com a marca é até compreensível, assim, até natural, né? Assim, eu já trabalho com design há um pouco mais de 10 anos, assim, então eu consigo perceber a maneira como as pessoas reagem diante de uma mudança, assim, né? Eu até trouxe um exemplo, que é esse Programa no Futuro, que foi um trabalho que a gente fez recentemente. É uma ONG lá, deixa eu abrir outro aqui. Esse é uma ONG lá de Valparaíso de Goiás, do interior de Goiás, e a gente fez um trabalho de redesign da identidade visual, né? Esse aí, na verdade, esse arquivo é um manual da identidade, é o manual de utilização da marca, que tem todo... A gente vai ter um manual de identidade assim também, né? Isso. Mas antes de mostrar isso, eu vou te mostrar um arquivo antes, que fez parte do processo da segunda etapa que eu falei, que é, deixa eu abrir aqui, que foi justamente a apresentação da proposta da mudança. Né? Que eles tinham uma logo, que é uma ONG que tem há 15 anos já de atuação também, eles tinham a mesma logo desde o início, e aí eles chamaram a gente para fazer essa mudança. Essa logo do Unipop que a gente tem, ela é, digamos assim, a mais moderna. Porque ela sempre, desde 87, eu acho que ela foi desse jeito, pelo que eu percebo. Ela sempre teve esse formato. Mas essa atual, ela que é a mais moderna, assim, digamos. Não seria moderna, mas é a que mais... Ela foi sofrendo modificação. É a atual, né? É a atual, se é moderna, tá certo. É a última que foi feita. Eu acho que as logos são construções, pessoal. Sabe, o que é belo, o que é moderno, isso é muito uma lógica mercantil, e que a gente da Unipop, a gente vem numa outra lógica. Não é dessa estética do Mas belo. não significa também, Mas não mas significa que também o conceito de belo é um conceito... representa mais o que é, porque ao longo do tempo os objetivos foram mudando também na instituição. Foram sendo atualizados, mas não acho que mudou. Sim, mas por exemplo, eu não vejo um jovem ali naquela... Nem eu, muito menos máscara e nem pessoas. Eu vejo um acumulado de informações. Pois é, mas aí é que tá. A Unipop ela atende os jovens, mas eu acho que o eixo da Unipop não é o jovem, é a formação. É a formação, e as máscaras não... Mas aí que pode propor. Pois é, a ideia é justamente essa, da gente... Isso, olha, eu quero máscara. Isso, não, da gente identificar, por exemplo, tem essa necessidade de manter essa cara do que a Unipop tem hoje, que ela tem com essa logo, por exemplo. Essa é uma necessidade, a gente não pode ignorar também, né? Porque existe toda uma história, existe todo um percurso que precisa ser respeitado também. Então a gente pega isso como uma demanda também para a recriação, né? Mas aí a gente faz uma nova roupagem disso, né? A gente continua com esse conceito, com essa ideia central e transforma numa que vem atender os outros problemas, que é o problema de aplicação, né? Assim, é um desafio, na verdade, né? A gente conseguir manter essa ideia central e resolver o problema da aplicação e consiga transparecer essa ideia de jovialidade, a ideia do que a Unipop faz, que é a formação, né? A maneira como ela se insere, a maneira como ela atua, transpor tudo isso.
transpor tudo isso e ainda assim manter a identidade da Unipop, né? Assim, esse foi esse aqui. Foi a apresentação que a gente fez para eles, né, da Programa no Futuro. E assim, a gente identificou algumas tags, né, que representam o conceito que representavam o conceito da ONG, né? Inserção, protagonismo, articulação, inclusão digital, desenvolvimento, profissionalização, serviços. E aí todo o conceito, né, do que a gente identificou finalizando aquela primeira etapa do diagnóstico, né? E aí tem também um painel semântico que a gente chama, que são imagens de referências que transmitem a identidade, ou então as sensações, ou então o que ela faz, o DNA da marca, né? Então tem ali um rizoma, né? Uma estrutura rizomática, tem os nós, que dá a ideia de virtualidade também, virtualidade digital, enquanto redes entre pessoas, rede entre pessoas, relação interpessoal, dá a ideia de inclusão, uma referência artística, enfim, tem todo um painel semântico para inspirar a criação, né? E aí a gente encontrou essa solução aqui, e aí explica o que né, a relação entre as pessoas e tudo mais. Acho que essa ideia da relação entre as pessoas aqui, por exemplo, ela veio do logotipo antigo, anterior, que é esse aqui. E uma das necessidades deles era manter a relação entre esses seres humanos, né? Retirar-se a ideia de estrela, que eles não queriam fazer uma relação partidária, né? E assim, os pontos principais. E retirar essa tipografia que era muito infantil, assim, eles queriam uma coisa mais adulta, né? Mais, sei lá, tirasse essa ideia de infantilidade mesmo. Né? E a gente encontrou essa solução. E aí, além de manter isso, a relação entre as pessoas, tirar a ideia de infantil da tipografia, a gente incluiu a ideia de virtualidade e inserção, né? Que cada um aqui toca no outro, né? Ou seja, tem uma relação, a construção de um serzinho desse aqui depende do outro, né? Então tem toda uma relação entre as pessoas, enfim. Eles gostaram bastante disso e assim, esse projeto é só para exemplificar de como a gente consegue manter, tem a manutenção das cores também, né? De manter as cores. Assim, só para exemplificar como a gente consegue encontrar uma solução que mantenha a ideia central e resolva uns problemas bem eminentes, assim, né? Com essa ideia do 3D também a gente queria tirar e a gente chegou nessa solução. E esse outro arquivo aqui é o arquivo final que a gente entrega, né? Os arquivos, assim, todos os direcionamentos para a utilização da marca, né? Essa aí é a marca final, e aí as tags, novo, conceito, painel semântico, é uma apresentação do processo, né? Dizendo qual foi a mudança e qual foi o caminho que a gente escolheu, explicando o ícone, a tipografia, a estrutura, e a construção, né, como construir o logotipo quando a gente não utilizar arquivo digital, né, construção manual, em parede ou pintura mesmo, para manter a proporção, as proporções. O painel cromático, né, quais são as referências de cores para utilização em pintura, tipo de tinta, utilização de monitores também, que é o RGB. E aí o uso permitido, a assinatura principal e a secundária, que é em horizontal, né? E a aplicação em negativo e positivo, monocromático, escala de cinza. E a utilização em fundo cromático também, né? Como utilizar, que cores utilizar em determinados fundos, as cores institucionais, utilizar essas cores. A morfologia, que são os gráficos de complementação da identidade, né? Isso aqui seria um marcador e um grafismo de apoio, assim, complementando a identidade visual. E as proibições de uso, né? Como não usar, distorção na vertical, distorção na horizontal, tipo de cores que não pode utilizar para ter um bom contraste, né? Tipo, não usar o azul da identidade aplicando o logotipo em cima. E as aplicações, esse seria um padrão de aplicação, né, que a gente utilizou. A gente criou essa ilustração aqui para
para reforçar a ideia, né, do conceito da ONG, da atuação dela, a assinatura com endereço e telefone, tudo, cartão de visita, o modelo de cartão de visita, né, que é a utilização da ilustração como apoio, aplicação em CD, capa de CD e na mídia de CD, o caderno, na verdade é uma agenda, vai virar uma agenda, os envelopes, papel timbrado e brinde, né, camiseta e boné. Bem, é isso, assim, essa é mais ou menos uma ideia de como a gente pode trabalhar, assim, de manter a identidade, mas aí a gente precisa definir também, né, para que isso vai ser primordial, assim, para a gente encaminhar o projeto mesmo, né? A gente precisa definir se a gente vai mudar, qual o predominante que a gente gostaria, isso. Qual o conceito que a gente gostaria de colocar na marca. Se a gente vai mudar de fato ou não vai mudar, se a gente vai mudar um pouquinho só, então... Porque eu acho que essa ideia, deixa eu abrir aqui o Porque, na verdade, esse programa do futuro vocês recriaram em cima da marca, né? Que, de repente, pode ser o que aconteça com a gente, não modificar, não, tipo, partir do zero, sim. Né? A partir da Mas existe. a partir do que já existe, eu acho que é mais ou menos isso também. E assim... E assim, a ideia é que a gente consiga atender às necessidades do projeto que existe mesmo. A necessidade de manter essa identificação, essa relação, ela existe, né? A gente não pode ignorar se também. saber e poder fica, se... Isso. Como é que vai ser a assinatura? Mas aí a gente não vai definir aqui se isso fica ou não, né? Porque é algo que eu não estou te falando, a questão de saber e poder. É algo que é histórico, né? Não é a agenda que vai tirar isso, entendeu? A palavra mobilização, articulação e informação. É algo que é político isso, entendeu? E aí acho que não cabe aqui tirar isso. Eu posso pegar isso e colocar num outro espaço, onde colocar, entendeu? Mas, por exemplo, isso faz parte da identidade. Aí o tiro pode ter problema político. Eu acho assim, que aqui não tem nada definido, só para uma coisa que eu já, quando a gente escreveu esse projeto, eu já imaginava que não ia ser fácil, entendeu? E até porque aqui a gente define as coisas muito democraticamente. Acaba que depois que tiver, o processo é esse, né? A gente vai ter que apresentar e aí vamos ver as reações. E no final eu fiquei desde o começo pensando que a gente vai chegar no fim e o pessoal não gostar. A gente quer que seja como é. Mas eu particularmente também penso assim um pouco como é. Eu não enxergo ali essa, eu não sei, vejo umas cabecinhas ali. A gente pode reforçar. A gente pode reforçar essa ideia, né? Essa coisa que não está muito era clara. mais evidente a máscara. Hoje em dia, não sei. Porque assim, Ivone, saber é poder, isso pra gente é o resumo do que é educação popular. Né? Então, o DNA da Unipop, se ela atende família, se ela atende jovens, se está atendendo agora, porque eu não posso pensar só algo agora na contemporaneidade, porque de repente daqui a 1 ano, 2 anos, a Unipop, o Conselho Deliberativo, o Conselho Gestor, a coordenação, resolva, por exemplo, que vai fazer um projeto para tal área, entendeu? O DNA da Unipop é a educação popular. É isso que ele quer saber, né? É a educação popular. E aí, mas aí eu penso a educação popular numa tríade. Eu não quero só formar, entendeu? E aí eu ficar ali com conteúdo e não fazer nada, entendeu? Então, pra gente só tem sentido teoria e prática casada, conjuntamente. Por isso, mobilização, articulação e informação. E a gente, embora não consiga, talvez, essa articulação que fica aí é uma necessidade de tu mostrar a necessidade de que os movimentos sociais, eles precisam estar articulados. Né? Que no último período a gente vivencia um processo de fragilização, de fragilidade dos movimentos sociais, de desarticulação. Então é importante para a gente afirmar isso, o caminho que a gente quer afirmar. Não sei se ficaria aí, eu também concordo, acho que fica muita coisa, saber é poder, mobilização, articulação e formação. E mais estudo. Talvez o saber é poder
porque assim, porque eu vejo que existe uma necessidade de comunicar tudo assim, com a marca, né? A função do logotipo, ele não necessariamente precisa comunicar tudo. Por isso que tem a extensão da marca que a gente chama, né? Que é os outros pontos de contato da marca que a gente tem, tanto o site, o próprio prédio, o material de divulgação, sabe? Folder, banner, tudo isso ele ajuda a comunicar esse conceito da marca. A gente pode trabalhar de maneira que as coisas se complementem, né? As outras aplicações complementem a ideia central da marca. Né? O logotipo, ele tem as aplicações, as assinaturas dele também. Mas eu acho que, assim, aí eu concordo com isso, com a Eda, até com o que a gente está falando, eu acho que não dá para ficar dando tudo isso, né? Porque eu acho que já fica muito carregado, querer falar tudo. Saber é poder, Unipop, estudo Universidade Popular, mobilização, articular essa informação, isso já é muita coisa. Falou dos 25 anos, aquela operação que o Breno fez, ele só acrescentou 25 anos, e saiu esse mobilização, articulação e informação. Eu não uso mais isso nas minhas logos, só eu estudo Universidade Popular, porque senão, porque depois você está vendo o nome do programa, dos ofícios. Isso tudo a gente vai definir também no manual, né? De maneira como a assinatura vai ser feita. Isso é legal, porque cada hora que funciona de um jeito, uma coisa que me deixa um pouco angustiada. Cada programa tem uma marca, cada projeto tem uma outra marca e a gente não sabe quando a gente vai dispor. Do Amazônia vem lá em cima, do Prodeciar. Não, o Prodeciar a gente nunca usa. Pois é, a gente só usa da Unipop. Só o nome. Programa, projeto. A assinatura só da Unipop, assinatura com o projeto, assinatura da Unipop com o slogan, assinatura da Unipop com o porque cada projeto é vinculado a um programa, né? Tem isso. Nós tudo é do programa, o projeto não tem o logo de produção. Cada projeto tem uma logo. Aí tu não tem uma identidade. Aí tu quer fortalecer o projeto ou quer fortalecer o programa? A instituição. Para além da logo da Unipop, a gente tem 3 projetos. Tem projeto que não tem logo. Tem programa, perdão, que não tem logo. Vocês não tem logo, tem? Isso aí. A gente usa, na verdade, aquele menino com os passarinhos. Agora é o menino com os passarinhos. Já teve os 2 bonequinhos. Agora a gente usa o menino com os passarinhos. Mas na verdade é a identidade visual do projeto, né? Não é do programa. Aí, detalhe, aí dentro de cada programa ainda tem os projetos, entendeu? Cada projeto tem sua identidade visual. Não, nossa, não tem. Mas a gente vai saber. Só as cores que a gente muda. O egresso a gente usa o preto e o outro a gente usa o verde. Não, pois é, mas identidade visual Não, tudo é do programa. Tudo é Prodeciar, entendeu? Não, eu sei, mas identidade visual agora, esse verdinho e tal, ele é uma identidade visual do projeto. É só para diferenciar as camisas, para diferenciar os cartazes, diferenciar as coisas. Mas é porque ele usa os 2 projetos, é como se fosse do programa, do Prodeciar. Ele só fez trocar a cor, ficou feio. Tá, entendi. Não sei, de repente eu acho que a gente poderia tirar tudo isso. Eu acho que tem que tirar, porque isso é muito quadrado. De repente as máscaras poderiam ficar de uma outra forma, sei lá. Mas tira isso como está aí, entendeu? Pois é, eu acho que assim, a gente pode continuar com essa ideia da Unipop, dessa estrutura aí, né, de representar as máscaras. Eu acho que tem um porquê de ter as máscaras dessas pessoas. Então, a gente resolve o problema de clareza, né, que tem aí. Eu acho que não é de mudança, mas de clareza. A gente pode deixar a coisa mais clara, né? E isso ganha uma força também, né? Quando as pessoas veem que de fato é uma máscara que está ali, não é uma coisa que parece uma máscara, que sugere uma máscara, né? Então a gente deixar claro que é uma máscara. Mas aí tá, eu acho que ao invés de estar a máscara, poderia ter um outro elemento além do nome, que eu acho que é muito mais além. Eu não sei como a gente consegue, se pudesse materializar a educação popular, seria a melhor coisa, mas acho que não consigo visualizar, né? Por exemplo, a máscara ela remete muito à arte e educação, né? O teatro, a arte e educação, mas que é uma das áreas. Eu penso que de repente aí, por trás, um outro elemento, seria algo da identidade da Amazônia, que é algo que é muito forte também no Unipop. Entendeu? Eu acho que é algo da região. De repente, não sei, uma serifa, sei lá, uma arte marajoara, uma arte tapajós, alguma coisa assim, uns riscos daqueles ali que pudessem estar por trás, representando as máscaras, representando a juventude,
representando alguns pássaros, a gente trabalha muito com passarinho agora, né? Enfim, é o que representa a liberdade. Então não sei, poderia estar entrelaçado em alguma coisa regional, né? Pudesse ter... Eu acho que de repente pegar essa ideia, mas aí tá, porque se a gente definir que a gente vai criar uma coisa, que isso foge. Não, mas aí fica assim, você fica com o nome Unipop desse mesmo jeito, estilizando alguma coisa aqui e ali, mas permanece. Você tira tudo isso vermelho com essas máscaras de traje, e ao longo disso, se ele essa coisa pesada, poderia não ser se uma arte marajoara, alguma coisa assim, algum traço da região. Estou dando um exemplo, talvez não fique legal, mas algo que desse leveza, entendeu? Mas é isso que eu digo, ele pode manter a estrutura, mas o que a gente vai apresentar vai ser outra coisa, né? Que se a gente apresentar, por exemplo, um risco, um traço marajoara, vai ser diferente disso aí. Apesar de apresentar na mesma estrutura, né? Porque a gente vai estar resolvendo o problema de leveza, né? Como tu fala. A gente vai apresentar uma coisa mais leve, mais mas, por exemplo, a máscara, ela poderia ser uma máscara cerâmica. Pode ser. Né? Entendeu? Se eu for trabalhar com a máscara, uma coisa que remeta... Essa estrutura aí, vocês participaram da construção? Não, porque eu imagino que essa história da máscara eu imagino que essa história da máscara, porque assim, a Unipop, ela foi formada, a origem dela é pelo curso de teatro, né? pelo curso de formação teatral, não é isso? Não, formação. Não, tem alguma coisa em relação ao teatro, né? Mas essa é a iniciação teatral que tem também. Foi iniciação teatral. Eu acho que de repente foi pensado, quando fizeram, acho que foi pensado nesse sentido, entendeu? Porque a gente pode, assim, seria até interessante se a gente conseguisse